Seja bem-vindo. Gente, que delícia estar aqui Obrigado. com todos vocês. Num tema tão especial também, né? O que a gente viu da vida? E depois de anos, a gente faz um balanço e as coisas passam a ser um pouco diferentes, né? Kleber, eu imagino que quando você faça um balanço do livro da sua vida que você escreveu de forma brilhante, o que te vem à cabeça? O que você acha que você viu da vida de mais precioso? A fé do povo. Eu venho de uma família simples, de produtores rurais, de lavradores. E aprendi, desde criança, que é necessário ter fé. E na minha caminhada, dentro da fé, quando eu cheguei em Aparecida, na Rádio Aparecida, e eu via as pessoas vindo de longe, e quando chegavam perto da imagem de Nossa Senhora, emocionados, eu achava que a minha fé era pequena diante da tamanha da fé, da esperança dos devotos de Nossa Senhora. Então, o que mais me impressionou quando eu passei a ser locutor, quando eu vim para Aparecida, foi a fé do povo. E eu vi que eu precisava também aumentar a minha fé. Pois eu olhava para a fé das pessoas e me via pequeno diante de tal fato. Entendeu? E olhando para a simplicidade, quanto mais simples, mais fé tinha. Quanto mais longe vinha, mais valor dava. E eu aqui, nos pés de Nossa Senhora, e pensando, puxa vida, eu preciso mudar, eu tenho que melhorar algo em mim. Como que eu faço? Comecei a procurar dentro de mim e encontrei, e achei a verdadeira fé. Mas foi no olhar de cada devoto, foi no olhar de cada sertanejo, foi no olhar de cada vida sofrida, de cada esperança, que eu encontrei a verdadeira fé. Então, no livro da minha vida, que eu posso falar, que eu posso contar para você é isso. A fé. A fé. E a fé me trouxe até aqui. Porque eu me tornei um devoto de Nossa Senhora, me tornei um filho querido, porque eu sentia que quanto mais fé eu tinha, mais eu tinha Nossa Senhora do meu lado. E hoje, eu estando aqui trabalhando na casa de Nossa Senhora, eu acho que eu fui escolhido, né? E muito. Fui escolhido. Aí então resume-se tudo em fé. Porém, existia uma dificuldade muito grande para mim, porque eu era gago. Mentira. Era gago. Ah, então eu vou dar um recado, você vai me contar isso daqui a pouco. Já eu te conto. Como é que vai ser? Gago. Eu acho que isso já tem a ver com a fé e já tem a ver com tudo que a gente... Eu era gago e tinha o sonho de ser locutor, hein? Pensa bem. Então, vamos, Kleber, com você dizendo que você tinha um grande sonho, como todos nós temos, né? As nossas vontades. E sabe, gente, às vezes o maior insight da nossa vida vem ainda... Eu falo isso na minha palestra hoje em dia, que o maior insight da minha vida veio com 8 anos de idade, quando eu saí da minha cidade, porque eu também venho de uma família de sitiantes, de gente, né? Eu não nasci no rural, mas meu pai, meu tio, minha mãe, meu avô, todo mundo era. E eu também venho de Ibaté, que é uma cidade bem pequena, de 30, 35 mil habitantes, mas uma cidade maravilhosa. E eu, com 8 anos, vim essas excursões que te levam no Play Center, no zoológico e tal. E quando eu cheguei, que eu vi aquele monte de prédio, porque não tinha prédio na minha cidade, eu falei, eu vou morar em São Paulo. Eu ainda vou morar em São Paulo, mas eu vou morar num apartamento, porque eu fiquei muito encantada com os prédios, com a coisa do apartamento. E a minha avó falou isso a vida toda, minha família sabe. Eu cheguei e botei isso na cabeça com 8 anos e eu falava isso todo dia, que eu ia morar um dia em São Paulo num apartamento. Então você vê como, às vezes, um sonho de criança, um insight que você tem, a gente realiza. Com 17 para 18 anos eu fui morar em São Paulo, então a gente realiza. A palavra tem poder, hein? A palavra tem muito poder. Tem. O palavra, o pensamento, a vontade de fazer acontecer. Pensamento positivo. Agora, como é que um gago virou apresentador de televisão? Pois é. Aí, eu resolvi... primeiro, eu tive que ser peão de rodeio, né? Para chegar até a locução, eu fui peão de rodeio, mas almejava ser locutor de rodeio. Aí eu fui para as arenas, fui para trás dos bretes.
montava nos bois e montava nos cavalos e tudo mais, mas eu via o locutor narrando e eu pensava, eu quero ser narrador. Mas aí eu me esbarrei com um grande problema, que é a minha gagueira. Um dia eu fui numa emissora de rádio em Guaratinguetá e estava um locutor lá na porta da rádio. Eu perguntei para ele, para a gente ser locutor, o que tem que fazer? Ele falou assim, o bom locutor tem que ler bastante, porque se ele ler bastante, ele vai melhorar a palavra do seu vocabulário, ele vai passar a conhecer vários assuntos, vai debater vários assuntos e ainda vai melhorar a dicção. Então já é o primeiro passo. Minha mãe dava um dinheirinho e falava, vai lá na venda lá do seu Gerardo Zora e compra para mim 1 quilo de toicinho. Eu corria para a venda, comprava 1 quilo de toicinho e ficava só olhando. E naquela época embrulhava no jornal, né? Lá na roça era assim, nas vendas, embrulhava no jornal. Quando chegava em casa eu falava, mãe, me dá o jornal, me dá o jornal. E aquele jornal todo cheio de gordura, do torresmo, e eu pegava e ia para uma sombra ler. E eu descobri que dentro do banheiro dava uma acústica legal. O banheiro é menor, você fala, dá um eco. Eu comecei a ler em voz alta dentro do banheiro. Meu pai falou para minha mãe, esse menino tá ficando louco. Melhor não internar esse rapazinho que não tá bom, não. E ali, lendo um jornal em voz alta, eu percebi que eu não gaguejava. Olha que coisa interessante. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou falar como se eu estivesse lendo. Daí eu chegava, oi, tudo bem? Como é que você está? Eu criei uma técnica para falar, para eu driblar a minha gagueira, porque o gago, ele canta e não gagueja. Sim. Entendeu? Aí eu criei uma técnica, eu comecei a falar como se eu estivesse lendo. E fui treinando isso aí. Muita gente achou que eu estava ficando louco, ninguém entendia, né? Na minha família. Que loucura! Isso que ele falou, Jean, é real mesmo. Quem é gago na hora que canta, não fica, verdade, né? Não aparece isso. É verdade, porque normalmente o cantor memoriza, né? Então aí ele não, a emoção fica controlada e ele não gagueja. É verdade, tem tudo a ver. Como é que a música, o Kleber contou um pouquinho da infância difícil que ele teve, né? Uma infância difícil, Kleber, mas ao mesmo tempo que acho que te tornou o homem, né? Livre, mas difícil, mas livre. Um homem comprometido que você é hoje, né? Um homem honesto, enfim, todas aquelas bases que a tua família te passou. E eu digo assim, o rapaz que começou a trabalhar muito cedo, que teve toda essa carga de responsabilidade desde muito novo, que viu o pai, o avô, viu essa luta, tende a ser um homem de muita luta também, de muita realização, né? Como é que foi para você, Jean, a sua infância? Como é que a música, e principalmente a música erudita, surgiu para você? Pois é, eu sempre cantei em casa, eu fui criado com os meus avós. Meus avós também de uma cidade pequena, meu avô era cortador de cana, minha avó trabalhava como faxineira de um hospital. E meu avô era um músico autodidata, tocava violão, acordeon, violino, qualquer instrumento musical. Sem nunca ter estudado. Sem nunca ter ido pra escola. Mesmo dentro da simplicidade de vocês. E tocava assim, brilhantemente, ainda era canhoto e não invertia as cordas do violão. Então o homem era bom. Era bom mesmo. Seu Joaquim que está assistindo com certeza. E aí eu cantava com ele, e aí eu comecei a cantar na igreja, e cantar na escola, e tinha uma vizinha que tinha sempre um bom gosto musical, inclusive escutava a música do Gilberto, fiquei muito feliz em te ver aqui, uma honra, que escutei muita música tua. E aí, cantando de lá, colar, cá, enfim, eu finalmente fui fazer um concurso de música na escola. Isso você tinha quantos anos? Cantando 13, 14 anos já. Nessa época do concurso. Aí eu fui para esse concurso, e ganhei a bolsa de estudos para fazer aula de canto. Eu tinha uma banda de rock, cantava rock nos barzinhos, nas quermesses e tal. Cheguei na primeira aula, a professora me viu com a minha camisa de roqueiro e tal, falou, você canta o quê? Eu falei, eu canto rock. Ela, não entendo nada de rock. Eu falei, e agora? Eu falei, a senhora é professora do quê? Ela falou, eu sou professora de canto lírico. Isso na cidade de Sertãozinho. Aí eu falei, canto lírico é aquele Pavarotti? Ela falou, isso, Pavarotti, é um cantor lírico. Eu falei, eu sei imitar o Pavarotti. Ela me olhou desconfiada e falou, imitar o Pavarotti? Eu falei, eu imito o Pavarotti. E comecei, sole mio, inventando todas as palavras, em italiano, obviamente. Quando terminei, ela falou, tem duas notícias. A primeira, você é péssimo imitador. Mas a segunda é que essa voz é tua. E que se você fizer aula de canto e desenvolver uma técnica vocal, você certamente pode vir a ser um cantor lírico. E a partir daí eu comecei a estudar canto e me interessar por aquilo, e depois de uns meses fazendo aula com ela, finalmente a diretora da escola pública que eu estudava falou, a gente quer saber o que você está aprendendo na aula de canto. E ela falou, você não canta num simpósio de educação?
Eu falei, claro. E aí fui cantar nesse simpósio de educação uma música popular italiana que chamava-se Con te partirò, que eu estava estudando com a professora. Quando eu terminei de cantar, todo mundo ficou encantado, porque eu cantava atrás de um púlpito. Como você viu, eu sou um homem muito alto, né? Um alto de 1,63. Quando eu saí de trás do púlpito, foi uma surpresa. Aquele menino franzino, novinho, com aquele vozeirão. Dentre tantas, uma professora ficou muito empolgada, falou, olha, você tem a voz igual a do Enrico Caruso. Eu falei, não sei quem é Enrico Caruso, se for uma coisa boa, obrigado pelo elogio. E ela falou, você não tem vontade de estudar? Você não quer estudar música na USP? Eu falei, eu não sei o que é USP. Não sabia mesmo, fazia minimamente ideia. Enfim, resumindo a ópera, essa professora apaixonou-se pela minha voz e virou uma mecenas, uma pessoa que então começou a investir na minha educação, na minha formação. Entrei na USP, comecei a estudar canto lá no departamento de música da USP, me formei lá. E aí, depois que eu me formei, cantava sempre em casamentos, funerais, batizados, nos barzinhos. Eu falei, mas e agora, né? Agora eu preciso seguir um caminho profissional. Para onde é que eu vou? E aí um dia eu vi então esse maestro na TV. E aí falei para a dona Júlia, que é essa professora, eu falei, a gente não tem um meio de falar com esse maestro? Nós temos uma amiga jornalista que era muito influente. Ligamos para ela, ela falou, olha, eu não vou pedir nada para ele. Se ele me ligar, eu vou tentar lembrar. Na mesma semana, o maestro ligou para ela para dar uma nota sobre um concerto que ele ia fazer de comemoração. Ela lembrou-se e falou, olha, tem um parente nosso do interior que tem uma voz boa, o senhor não poderia recebê-lo? Aí alguém da sua orquestra, o maestro falou, olha, eu posso receber, mas normalmente as pessoas que vêm aqui têm um talento assim, para cantar numa festa da família, tal. Ser um cantor profissional é uma coisa muito desafiadora, muito difícil, mas em carinho a você, eu vou recebê-lo. Quando eu chego na casa do maestro, está o padre Marcelo Rossi e o Dom Fernando. Olha! Falei, acho que o maestro está com medo, mandou chamar o padre Marcelo para ajudar. E aí, almoçamos, sentei lá, ficamos, né, conversando e se conhecendo. Quando terminou, o maestro falou, agora vem até o piano, e começou a tocar, e o padre Marcelo do lado, assim, eu falei, o padre está rezando, brincando, né? Falei, que bom que tem o padre Marcelo aqui, porque a vida inteira eu sempre acompanhei o padre Marcelo, então eu fiquei mais emocionado, estava tremendo de medo, o maestro tocando, o padre Marcelo do lado. E aí, quando eu terminei de cantar uma música do Handel, ele falou, você vai fazer o que amanhã? Eu falei, amanhã eu tenho um casamento. Ele falou, não, amanhã você vai ser o solista da minha orquestra. E aí eu tive que mudar toda a minha programação e toda a minha vida, e daquele dia em diante eu comecei a cantar em todos os grandes teatros do Brasil e do mundo, no Nova York, já cantei mais de 5 vezes, cantei para o Papa, cantei para o Príncipe de Mônaco, presidentes, enfim, e a vida começou a decolar. Ai, que coisa linda, gente. Como é bonito, né? Como é bonito quando as pessoas alcançam o seu sonho. Você vai cantar muito pra gente hoje, viu? Abi, meu amor, venha comigo aqui para o centro do palco. Olha, a gente fica em casa se deliciando lá com as suas receitas, com seus ensinamentos. Gostoso. Para quanto tempo que você já está à frente do Santa Receita? No Santa, no programa em geral, os 8 anos, Sim, né? como apresentadora. Para apresentadora, 2 anos e meio, Olha, quase. Como foi na Nossa, pandemia, né? Foi na pandemia. Eu me lembro dessa Desafiador. mudança. Extremamente desafiador, mas enriquecedor demais, assim, e muito. Ah, você está indo muito bem, muito bem. Olha, quero que você olhe aqui, ou para o LED, ou para o nosso monitor, e eu quero falar um pouquinho agora de você, né? A gente falou da história de vida, a gente está falando e vendo a grande mulher que você se tornou, né? Um destaque no nosso país como jornalista, uma apresentadora linda e maravilhosa e talentosíssima aqui da TV Aparecida também. E agora essa criancinha, e olha que coisa mais fofa, gente! O que você diria hoje para a Biane, essa Biane aí, essa Biane pequenininha, se você soubesse onde você ia chegar, o que você diria para você mesma? Eu diria, pequena, continue sorrindo assim, desse jeito, sendo livre nessa forma autêntica de ser. Não tenha medo, vai ser desafiador, vai doer, você vai chorar, mas você é corajosa, você vai levantar. E você vai conseguir contar a sua história para várias pessoas, vai conseguir chegar onde você quer, com muito amor, com muito respeito ao próximo, com muita dedicação. E você vai conseguir dar orgulho para sua mãe, que é a pessoa que você mais ama nessa vida. Acho que isso. O que a Abi de hoje tem parecidíssimo, igual a essa Abi aí, pequenininha?
Eu acho que o sorriso, que mesmo com janelinha eu estou sempre sorrindo. A autenticidade. Eu acho que a fé na vida, de que tudo vai dar certo, de que as coisas são desafiadoras, mas que a gente consegue. Eu acho que é isso, eu acho que é essa vontade de querer ser melhor a cada dia, de querer ajudar as pessoas. Eu acho que é um pouco disso que eu ainda tenho bastante. Que coisa mais linda. E nessa época pequena, você já tinha o sonho da comunicação, como o Kleber tinha? Eu sempre tive, assim, desde muito pequena. Minha mãe é educadora, então eu sempre gostei de ler, né? Li muito rápido, falar muito. E eu sempre quis ser jornalista. Eu falava para minha mãe que eu queria ser jornalista e eu queria, na época, ser jornalista policial, investigativa. Olha. Eu tinha uma paixão por Caco Barcelos, ainda tenho, mas eu tinha uma admiração muito grande e eu queria aquilo para mim. Eu achava que eu queria fazer justiça, eu tinha essa ideologia gostosa e inocente também, né, da época, de que eu conseguiria contar a história daquelas pessoas, dar voz para aquelas pessoas e conseguir mudar, que fosse o mundo em que eu vivia. Então eu sempre quis e falava muito isso para minha mãe, que eu queria ser jornalista e queria também ter um sofá para conversar. Então eu fazia muito isso em casa, pegava detergente, brincava de microfone, escova de cabelo. Eu fazia com uma cenoura de plástico Sério? o microfone. Que coisa, né? Eu fazia com escova de cabelo. E a minha mãe falava que eu era muito brincalhona. Então, às vezes, que ela queria me dar uma bronca, eu começava a brincar e sorrir em casa e falava, Haha, Lombardi, vem aqui, não sei. E ficava, e minha mãe ria, e no fim não dava muito certo a bronca que ela queria dar. Mas eu sempre gostei muito, eu sempre quis muito me comunicar com as pessoas. Ela falava que eu não parava quieta, que eu saía pra rua com ela e falava oi pra todo mundo. Oi, tudo bem? Meu nome é Biane. E falando com as pessoas na rua. Eu acho que é bem desde cedo mesmo. Que coisa linda. Parabéns, viu? Por ter conquistado, por ter Obrigada. se aproximado de todos os seus sonhos. Eu sei que com certeza ainda tem muitas realizações por vir e honrar a sua história, respeitar a sua história, levar essa honra para a tua família, porque eu digo que quando a gente traz para um palco não só a nossa história, mas a da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família que torce tanto pela gente, né? Com certeza. Eu acho que E daqui um pouco de filhos você vai ver. Ai, é verdade, se Deus permitir. Claro. E eu acho que pra gente que é mulher também, né, Amanda, tem sempre uma coisa desafiadora, né, como mulher, para aprendizado, de relacionamentos, de orgulho mesmo, de querer quando a gente tem uma mãe que fica do nosso lado, de querer dar orgulho para ela, de querer ser algo que ela aposte e falar, deu certo, né? Eu fiz certo. Então, acho que isso tudo é muito gostoso. É isso, querida. Que bom. Fico muito feliz e a também. gente fica muito orgulhoso também em ter você aqui, bem pertinho. Também, na estreia, né? Na Que estreia, delícia. demais. Ô, Abi, agora eu vou chamar o Kleber. Kleber, por favor, venha cá, que agora chegou a sua vez. A Abi comentou, né, sobre a coisa da gente ser orgulho para nossa família, né, da gente tentar fazer o melhor para nossa mãe ver, para o nosso pai ver. Você deve ter tido muito isso com o teu pai. Tinha essa relação de assim, olha, eu vou conseguir, vou mostrar para você que eu posso. O meu pai é um típico roceiro, daquele que não fala muito, que não demonstra muito o que sente. É do tipo que engole o choro. Sim, sim. Minha mãe não, minha mãe já é do tipo mais aberta e tal. Quando eu cheguei para o meu pai e disse que eu queria vir para a cidade e tentar fazer rádio, ele não foi muito de acordo. Mas era por medo de eu me estrepar para cá, me ferir, ele não está perto para acudir. Aí foi muito difícil. Então eu passei anos da minha vida tentando entender o que meu pai pensava, porque ele não falava absolutamente nada. O programa estreava, eu perguntava para a mãe, mãe, o pai falou alguma coisa? Não, ele não falou nada. Mas ela toda orgulhosa, mas eu estou feliz, nossa, você está bem, a sua voz é bonita, aquela coisa de mãe, né? Sim. Só ela que achava. Sim. E eu queria provar para o meu pai que se desse certo aqui na cidade, eu poderia dar uma vida melhor para ele lá no sítio. Eu queria que ele prosperasse no sítio. Mas era muito difícil, era muita dificuldade. Era sol quente, trabalho e pouco dinheiro. Aí eu entrei numa emissora de rádio, meu pai não manifestou nada. Entrei na outra emissora, não manifestou nada. Entrei na Rádio Aparecida, meu pai quieto.
Eu não sabia o que meu pai pensava. Sim. Eu não sabia, eu queria que ele, de alguma forma, ele falasse alguma coisa, se estava feliz com aquilo ou não, e eu fazendo tudo para que ele tivesse orgulho de mim. Mas quando estreou o programa Terra da Padroeira, eu voltei correndo para casa, a gente morava num sítio, e eu entrei na porteira do sítio, já avistei a minha mãe vindo em minha direção, um pouco andava, um pouco caía para o chão, se arrastava, porque a emoção deixou com as pernas moles, né? E ela me abraçou e falou, viu, meu filho, eu falei que ia dar certo. Eu perguntei, mãe, e o pai? Ela respondeu, seu pai não falou nada, mas escorreram 2 lágrimas dos olhos dele. Não precisou falar mais nada. Era o que eu precisava. Ele guardou para ele, até um certo ponto, mas depois as lágrimas desceram. A emoção veio. Pronto, não precisou mais nada. Eu já entendi que ele estava feliz com aquilo e eu dei por satisfeito. Mas foi uma luta, né? Porque a gente quer dar orgulho para o pai e mãe, né? Ah, mas você deu muito, com certeza ele se orgulha muito de você, porque existem muitas formas de comunicar, né, Kleber? A gente tem esse jeito mais expansivo de falar, mas a nossa família, principalmente família simples, que foram criados desse jeito, mais secos, né? Sim. Menos com essa coisa de demonstrar o carinho. E meu pai é assim. Eles sentem muito. Agora, ó, vamos olhar aqui, porque a gente está falando de família, e tem bastante família aqui, ó. Aqui ou ali. Conta um pouco dessa família linda que nós estamos vendo. Olha, aí. essa é a minha família. Eu formei a minha família aqui dentro da TV, viu? A Elisângela, minha esposa, ela trabalhava, ela fez rádio e TV, trabalhava aqui na emissora. A gente se conheceu, começamos a namorar. E hoje temos 2 filhos. Nos casamos e temos 2 filhos. O José Kleber, ela quis fazer uma homenagem para mim, eu fiquei feliz. O mais velho tem o meu nome, né? O mais velho tem quantos anos? Ele vai fazer 7. Fez 7 anos. Fez 7 anos agora, no dia 1º. Tá. E o menor, que é o José Márcio, ele está com 10 meses. Então, é uma fofura, uma família linda, uma família abençoada, que Nossa Senhora me deu. Então, quando lá no início do programa, quando eu falei de fé, tudo isso entra nessa palavra, né? Porque quando eu passei a abrir mais o meu coração e receber mais as bênçãos de Nossa Senhora, as bênçãos foram abundantes. Ela não só me escolheu para trabalhar na equipe que pertence a ela, assim como você, mas me deu uma família que foi formada aqui dentro. Então, o que você diria para aquele Kleberzinho lá, pequenininho, que já devia usar botinha, chapéu, né, que acordava às 4:30 da manhã, que ia com o teu pai, que passava frio, muito frio? Foi difícil. Se você encontrasse cara a cara com ele hoje, se você olhasse no espelho e visse ele. Rapazinho, vai ser difícil. Você vai apanhar. Você vai levar umas bordoadas da vida, você vai cair. Algumas pessoas não vão acreditar em você, outras vão acreditar. Mas não desanime. Quando você bater a cabeça no muro e cair sentados, levanta, sacode a poeira e começa de novo, porque você vai chegar onde você almeja. Eu diria isso para ele com toda certeza, porque aquele menino, quando passou para jovenzinho, pensou em desistir algumas vezes. Chegou a pensar, não vai dar certo, vou voltar lá para a roça, vou ficar lá junto com meu pai, ajudando meu pai. Mas se eu voltasse para a roça, hoje não estaria aqui. Então, realmente eu diria isso para ele, não desista, tenha fé e vá firme, porque o que é seu está guardado, Deus tem o melhor para você. Eu diria isso para ele não desanimar, porque se tivesse alguém naquela época que dissesse isso para mim, eu acho que seria mais fácil. Com certeza. Amém. Intervalo, espero vocês na volta. Espera até já. só um pouquinho. Fala, meu amor. Eu tenho uma coisa para te falar. A gente sabe que tudo que a gente vê na nossa vida e na nossa história, muito é exemplo das pessoas que a gente ama. Sim. Na sua história, tem uma pessoa muito especial que você ama muito, que quer contar uma historinha para você, pode ser? Claro que Vamos pode. assistir. Eu sou a Regina, mãe da Amanda. Ao longo desses anos, a vida para mim foi, desde o começo lá com meu pai, minha mãe, uma vida difícil, né? Vendo lavradores, coisa que não é muito fácil.
mas sempre com muito carinho. E aí, quando eu me casei, que eu tive a Amanda, fiquei grávida, foi aquela alegria para todo mundo, porque para os meus pais também era a primeira neta, né? Então veio preencher, né? Preencher a nossa vida. Os meus sonhos para com a Amanda nunca teve nada a ver com artista. Não, porque a gente é de uma cidade muito pequenininha, né? Então eu achei que ela fosse fazer uma faculdade, mas por ali mesmo, arrumar o seu emprego e ficar com a gente por ali, né? Então quando ela quis vir para cá, deu medo. Porque vir para uma cidade grande, para a gente que era de uma cidadezinha tão pequena, deu muito medo. Mas assim, Deus conduz as coisas. Amanda para mim é tudo. Se eu estou em casa e ela não está bem aqui, eu pressinto. É uma ligação muito forte que a gente tem e assim vice-versa, ela também. Minha filha, o que eu desejo para você é assim, tudo de melhor dessa vida. Só eu sei o quanto você é uma menina boa. Só eu sei o quanto você é para as pessoas. Então, tudo que eu desejo é que você e sua filhinha sejam muito felizes, que a gente sempre estejamos juntas, que você sempre dê muito amor para a gente e receba o nosso também. Eu amo muito você. Ai, meu Deus, só que eu sou manteiga derretida. Ai, minha mãe, que tá ali, ó, ela vem comigo, ela sempre me acompanha. Eu também te amo muito, você é minha vida. Você, meu pai, que com certeza tá assistindo, ele mora mais longe, né? Minha mãe tá sempre aqui comigo. Meu pai mora no sítio. José Luiz Françoso, um beijo para você. Eles me deram, eu digo assim, a maior bênção que eles poderiam dar para um filho. Eles me deram a chave da liberdade. Com 17 anos, eles me permitiram voar, né? Me levaram para São Paulo, me deixaram lá e assim, né, cercada sempre de muito cuidado, de muito amor. Me deixaram realmente seguir o meu desejo, o meu sonho, tudo aquilo que eu queria tanto. E hoje eu tenho uma filha, a Vitória, de 3 anos, que é uma joia para mim. Eu sei o quanto minha mãe ama, minha família inteira ama ela. E essa relação, né? A gente sempre diz que depois que a gente tem filho, a gente entende muito a nossa mãe, né? Porque é um bem que a gente quer para aquele ser humano. Assim, é fora do comum, né? O tanto que é valioso, o tanto que você quer que as coisas aconteçam para você e não para aquela criança. Por que ela ficou resfriada e eu não? Né? Então, esse amor que eu sinto hoje pela Vitória é o amor que eu sempre recebi da minha mãe. E nós 3 juntas vamos ser sempre guerreiras, vitoriosas. Nossa Senhora, que é a nossa mãe maior, sempre vai nos abençoar, eu tenho certeza disso. Um beijo, viu, minha mãe? Eu te amo. E quero mandar um beijo para toda a minha família também, que com certeza está assistindo. E são também responsáveis por eu estar aqui, por eu ter seguido a minha carreira, fazer o que eu amo. É muito bom, né? Bom demais, família é a coisa melhor que tem no mundo, gente, a nossa família. Do mundo. Agora dá para ir. Hoje nós estamos falando sobre o que vi e vivi. Né? O que eu vi da vida, o que eu vivi, por onde eu passei, o que eu construí, como é que é a minha história. Nós recebemos o querido apresentador Kleber Oliveira, a Biane também no primeiro bloco. Estamos aqui com o Gilberto, com o Jean Williams. Sejam sempre muito acarinhados de estarem aqui com a gente, viu? Daqui a pouco eles vão cantar, mostrar esse vozeirão. E agora, via Skype, nós vamos falar também com uma convidada muito especial. Você sabe que no início da vida adulta, imagine você no início da vida adulta, cheia ali de sonhos, de vontade de vencer na vida. Eis que, de repente, você recebe uma das melhores notícias da sua vida. Você vai ser mãe. Mas aí o tempo passa e, em seguida, você precisa tomar uma decisão. A sua vida ou a vida do bebê. A força de uma mãe, gente, é tamanha. E sempre, de alguma forma, o final é feliz. Nós vamos conhecer agora juntos a história da atleta paralímpica de esgrima, a Mônica Santos. Mônica, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, Mônica. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela estreia do programa. Que Deus te abençoe muito, com muito sucesso de estar tocando aí várias outras pessoas, né, a ter mais fé e acreditar em Deus.
Obrigada, minha querida, muito obrigada. Mônica, nós queremos saber um pouquinho de você. A tua relação do esporte já vinha antes da maternidade? Já vinha de quanto tempo? Então, quando eu andava, né, eu jogava futebol. Sou de uma cidadezinha de interior, de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. E então conheço muito esse negócio de tocar gado, de tomar banho nos rios, de andar a cavalo. Mas sempre gostei muito de jogar futebol. Porém, quando eu fui chamada para fazer um teste em São Paulo, o pai não deixou, eu tinha 14 anos. E aí continuei a vida aqui na cidade, né? Trabalhando, estudando, onde eu conheci meu marido e me casei com 16 anos. 16 anos, casou novinha. E até então você gostava, então muito, a prática do esporte já era comum na tua vida. E depois dos 16 anos do casamento, como foi? Você engravidou quanto tempo depois? Então, depois quando eu estava com 19 anos, a gente resolveu em ter filhos. E aí, um certo dia, eu comecei a ter uma fraqueza nas pernas, eu trabalhava e estudava. E cheguei de noite e tive uma cãibra nas pernas, e aí ao acordar de manhã eu não consegui levantar. E pra mim foi uma surpresa, porque eu nunca tive dor em nada, nunca tinha ficado doente. Então abaixei no hospital, e aí lá, o primeiro teste que a gente fez, eu descobri que eu estava grávida, de 5 semanas de gestação, e foi uma felicidade só. Porém, eu não estava conseguindo andar. A gente começou a fazer vários tipos de exames, e fiquei internada 3 meses sem saber o que eu tinha, porque tinha alguns exames que eu não conseguia fazer. Mas no 4º mês de gestação eu fiz um cateterismo e descobri que eu tinha um angioma medular, uma malformação desde nascença, e que eu deveria estar interrompendo essa gestação para poder fazer a minha cirurgia, porque eu e o feto estávamos correndo risco de vida. Nossa. E era uma cirurgia que você tinha que fazer o quanto antes? Sim. Em 5 semanas eu parei de andar, esse angioma ele estava aumentando e eles achavam que eu vinha a óbito até o 5º, 6º mês de gestação. Mas aí entra a fé, né? Uma conversa que eu tive com Deus e sempre fui criada com aquela coisa de agradecer, de fazer a reza de noite. Eu venho de uma família muito humilde, mas que sempre teve muito a fé, a oração junto, o eu te amo, os princípios, né, reais de viver. E eu só lembrava do meu pai e da minha mãe, então eu queria deixar minha sementinha para eles e escolhi ter minha filha e não interromper a gestação. Como que foi essa decisão? Na verdade, o que o médico colocou para você nesse momento? Que ou você faria a cirurgia e não interromperia, né? Não teria a criança, ou você completaria esse ciclo, mas já sabendo que as coisas poderiam não dar certo, é isso? Como que ele colocou isso para você? Sim, a gente teve várias reuniões, muitas equipes médicas, de psicólogo, de obstetra e neurologista, todos querendo que eu sim interrompesse a gestação para mim poder fazer a cirurgia, para mim não vir a óbito, né? E quem sabe voltar a andar. Mas dentro de mim tinha um ser, um coraçãozinho batendo, que eu queria muito, né, que nascesse. Para mim não era um feto, né? Para mim sempre foi a minha filha. E contrariei a todos, né? Médicos, psicólogos, enfim, e decidi ser mãe. E sempre pedi muito a Deus que o que tivesse que acontecer, que acontecesse comigo, né? Que deixasse a minha filha nascer com saúde. E aí eu fui para casa, sem andar, esperando completar, né? Aí o 7º, 8 meses para mim conseguir fazer cesárea e ganhar minha filha. Porém, os médicos achavam que a gente não ia conseguir, né, sobreviver, mas com a graça de Deus e essa fé muito grande que a gente tem, eu consegui ganhar a Paola de 8 meses, totalmente perfeita, e é a minha alegria até hoje. Que coisa linda, Mônica, sua história. Como é que o teu marido reagiu com tudo isso? Então, no começo, tanto ele como meu pai, eles queriam que eu interrompesse a gestação, porque eu não estava nem com 2 meses ainda de gestação, eu não tinha barriga, eles não sentiam, e eles estavam vendo eu ali, né, presente fisicamente e correndo todos os riscos, né, correndo risco de vida. Então, eles queriam que eu interrompesse, mas isso não existia dentro de mim.
E aí depois do momento que eu decidi, que eu disse não, eu vou ter minha filha, eles me apoiaram, ficaram do meu lado. E depois que eu ganhei a Paola, um mês após, que foi o pior momento da minha vida, porque eu tive que ir fazer a minha cirurgia, tirar o mamá da minha filha, de sexta-feira para segunda-feira, e fazer uma cirurgia que eu ficaria ou tetraplégica ou vegetando. Então, ou eu vinha a óbito, ou eu ficava em cima de uma cama, não mexendo do pescoço para baixo. Então, para mim, foi o momento mais difícil, né? Eu entregar a minha filha nas mãos da minha mãe, sabendo que eu não voltaria mais pegar ela nos braços. Ai, Mônica, meu Deus do céu. E como é que você, assim, a gente fica emocionado, a gente fica muito mexido e tocado com a tua história, com a tua decisão. Como umas decisões são difíceis na vida, ainda mais uma decisão dessa. E o teu amor por esse ser humano, por essa criança, já com 2 meses de gestação. Isso é ser mãe, viu, gente? A gente sente, desde o primeiro dia, parece que a gente sente que tá grávida, que tem alguém ali que vai ser toda por você e você por ela. Quando você faz um balanço hoje de tudo isso, nós vamos falar já, que depois, né, você foi para esgrima, como é que surgiu isso na sua vida. Mas assim, de uma forma geral, quando você faz um balanço disso, quando você vê ela hoje com tanta saúde, você se recolocou no esporte, como é que é isso para você, esse filme, como é que passa isso na sua cabeça? O que você diz para você mesma hoje, depois de ter tomado essa decisão e ter seguido como seguiu tua vida? A minha cirurgia foi uma cirurgia de 12 horas, onde eu não voltaria mais pegar minha filha nos braços. E depois de um mês eu comecei a voltar a criar o líquor da coluna e começou a voltar os movimentos dos meus braços. E aí veio o diagnóstico do neurologista que eu tinha ficado só paraplégica. Para mim foi uma felicidade só, porque eu ainda falei para ele, eu fiquei só paraplégica, eu posso voltar a pegar minha filha nos braços. E a minha filha, para mim, foi o meu combustível para mim ficar independente totalmente em uma cadeira de rodas. Porque naquele momento, Amanda, eu não estava só tendo uma transformação no meu corpo como mãe, que a gente sabe que já modifica muito, mas eu estava ficando em uma cadeira de rodas uma menina de 19 anos e que tinha uma vida toda pela frente. Então, assim, ela que me deu força para me tornar totalmente independente em 6 meses em uma cadeira. Então, eu queria ser mãe, eu queria ir pro chão e voltar para minha cadeira sozinha, eu queria fazer a comida dela, eu queria ensinar ela a andar de bicicleta, a ir na escola, ver como é que ela tá. Então, ela me fez eu me tornar independente muito rápido. E através dela, eu vi que eu precisava de uma válvula de escape e voltar a ser a Mônica que eu era quando andava, porém em uma cadeira de rodas. E aí eu entrei para a vida do basquete, da esgrima em cadeira de rodas, depois de eu experimentar vários outros esportes, inclusive o basquete também. E através da cadeira de rodas, eu conheci o mundo, né? Eu já participei de 2 Paralimpíadas, da do Rio de Janeiro, participei agora recentemente da de Tóquio, onde eu fiquei entre as 10 melhores do mundo, e vamos buscar aí a vaga para Paris. O que eu diria para a Mônica lá atrás, que ela continue sempre com os princípios que os pais delas ensinaram, não esquecendo das suas raízes, tendo uma fé, um Deus no coração, que a gente nunca tá sozinha, ele tá sempre junto com a gente, e assim a gente pode enfrentar o mundo e sim ser exemplo para alguém, mesmo sendo aquela menininha lá do interior e estando numa cadeira de rodas. Ai, minha querida, que história. Meu Deus do céu, tua história é a coisa mais linda do mundo. Que força, que superação, que superação. E você escolheu a esgrima porque você testou alguns e você se identificou mais com a esgrima. Vamos colocar umas imagens aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de ver a Mônica atuando. A esgrima foi o que mais conquistou seu coração, Mônica? Sim, na esgrima foi onde eu tive aquela adrenalina de competição mesmo, de ser competitivo. E foi onde eu busquei espaço feminino, né? Porque os outros esportes eu experimentei e sempre era misto, feminino e masculino. E eu gosto sempre de levantar essa bandeira das mulheres, né? Que o lugar de mulher é onde ela quer, independente de como você se encontra fisicamente ou não.
Minha querida, que Deus te abençoe sua filha, sua família. Amém. Viu o seu esporte, o seu trabalho, que você viva com esse esporte como entusiasmo para os teus dias, como você colocou tão bem aqui. A gente que é mãe sabe exatamente do que você está falando, e que Nossa Senhora possa sempre te cobrir de medalhas, de bênçãos, de vitórias, tua maior medalha que é a tua filha e a tua saúde hoje. Um beijo para você enorme, obrigada por ter participado do meu programa de estreia e contado um pouco do que você viu da vida e do que você fez com a sua vida. Ai, obrigada, eu que agradeço, né, por poder estar fazendo parte, e sucesso sempre aí pra ti. Obrigada, minha querida, você é um exemplo, inspirou e eu tenho certeza que curou também muitas histórias de quem estava em casa. Um beijo para você, viu? Deus te abençoe. Beijo. Temos um convidado aqui que também tem uma missão de transformar vidas de crianças e adolescentes de uma comunidade no Rio de Janeiro através da música e da cultura, gente. Muito jovem, ele teve oportunidades como essa e por isso decidiu ampliar essas experiências e passar o que recebeu adiante. Ele fundou a ONG chamada Talentos do Morro e hoje vem conversar com a gente aqui. Zenilton Fernandes, seja bem-vindo. Vamos ouvir um pouco da sua história e do que você representa. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Bem-vindo, viu? Boa noite. Boa noite. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Fique à vontade. Zenilton, obrigada por estar aqui com a gente, falando um pouquinho do que você viveu e do que você faz hoje. Porque isso é muito bonito, quando a gente recebe o bem de alguém e depois transforma isso em multiplicação. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi essa jornada, como é que tudo começou com você. Boa noite. De novo. Aos 12 anos de idade, eu tive a oportunidade de ganhar um instrumento. E eu não gostava de escola, eu não gostava, só queria saber de pipa, futebol, coisa de moleque. Sim. Aí aos 12 anos eu ganhei um instrumento, que ao ganhar aquele instrumento, o rapaz que me deu falou, você agora vai ter que aprender, mas antes disso você vai ter que ir para a escola, para você aprender a tocar, a estudar e entrar para o meu grupo. Eu me esforcei a beça, aí quando foi chegando aos 12, 13 anos, ele me colocou no grupo dele. Aquele instrumento ali mudou praticamente a minha vida, porque eu não sabia que aquele ali era o caminho certo que eu estava seguindo. Sendo que, onde eu moro, é um lugar conhecido mundialmente pela violência que eles não mostram pra gente, pra lá fora, o lado bom. E ao ganhar aquele instrumento, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. E passar isso adiante, né? Fiquei durante 8 anos num grupo onde eu conheci os meninos que veio comigo para dar essa ideia junto da ONG, que hoje é Talentos do Morro. Nós iríamos fazer umas aulas para 20 crianças. Acabou que na primeira semana de inscrição chegou a 120. Olha que legal. E como que a gente ia fazer que era só para 20 crianças? Pensamos em fazer eventos para a gente arrecadar fundos, vendemos copos. E através disso, como a gente já era da noite, como que aquele instrumento que eu ganhei lá atrás, que fez total diferença nessa formação, que eu falei, não, o que eu aprendi lá atrás, agora eu quero passar adiante. O meu amigo Tiago Nogueira, que fez parte do grupo de pagode também comigo, ele também topou, abraçou, e daí a gente começou a rodar na noite, começamos a virar madrugadas, atrás de professores, aí a cada 100 eu consegui 1. Aí 2, 3, 4, aí sim começou a dar conta do número de alunos que vinham. E a partir daí começou essa jornada, que até agora só vem a crescer, a gente não parou mais. E a gente está falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando especificamente de que regiões vocês tratam ali? Eu moro em Ramos, nascido e criado no Complexo do Alemão, é onde eu atuo, é onde a gente tem mais força dentro da comunidade. E também tem na Penha, na zona norte do Rio, no Complexo da Penha. E também na Rocinha, Morro do Adeus, que fica localizado entre Ramos e Bom Sucesso. E em breve tem o Cantagalo e tem o Morro do Engenho. Nossa, bastante, já estão espalhados por tudo. A nossa intenção é espalhar para várias comunidades do Rio de Janeiro, não só ficar
nessas 6, e assim, expandir. E você tem noção quanto o número de crianças que hoje vocês têm? Começamos com, na primeira semana bateu 120. Passando pela ONG, inscritos, CPFs, 1.250. Olha que legal. Que já Juntando passaram, todas essas juntando regiões que você todas. comentou. E hoje temos, são 7, se eu não me engano, tantas aulas que a gente acaba se perdendo. Até a gente que já está de frente, a gente acaba se perdendo. E são várias modalidades, também a parte do jiu-jitsu, também do esporte, que nosso objetivo maior é captar esses jovens, para ter o contraturno das escolas. Vocês pegam os jovens da favela, as crianças e jovens menos favorecidos, vamos dizer assim, e vocês inserem eles em esporte, arte. Conta um pouquinho de cada detalhe disso tudo. Então, é muito difícil a gente ter esse acesso dentro da comunidade, da arte, da cultura, do esporte. O esporte sempre tem um futebol. Hoje eu tenho amigos que criaram o Favela Tênis. Diversas reportagens com eles. Assim, eles estão fazendo a diferença. E com a gente também não é diferente. A gente sabe que não tem facilidade de chegar a um professor de canto. Onde que eu vou conseguir um professor de canto para dar aula em comunidade? Lá tem tiroteio. Na mídia, nas grandes mídias, só apresenta isso. Lá tem tiroteio. Lá tem gente do mal. Não mostra o lado bom da favela. Entendeu? Não mostra o lado bom da favela. Lá também tem gente do bem. A grande maioria é gente do bem. Então, assim, e é muito difícil a gente ter esse acesso de professores. Então, assim, aos poucos, a gente está conseguindo levar para dentro das comunidades e conseguindo lapidar alguns talentos. E aí vocês... É arte no geral? É esporte, música? Sim, sim. Hoje, o nosso maior orgulho é apresentar o nosso coral de canto. Que lindo. Que eu vi você cantando aqui, eu até me emocionei. É o nosso coral de canto, nossa aula de canto. Sim. E também do passinho, que é patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, Sim. do Brasil. Modalidade nova que a gente conseguiu e daí estamos conseguindo atingir um número muito alto de crianças. A história da nossa próxima convidada é tema de um livro chamado Amor, Coragem e Decisão. As vidas da mãe Carmen e da filha Emanuele foram tomadas por uma dificuldade, que juntas elas enfrentaram e venceram. Hoje, a mamãe Carmen infelizmente se foi, mas a filha veio aqui para compartilhar um pouco dessa trajetória de amor com a gente. E ela vai contar um pouco sobre tudo isso e tenho certeza que vai emocionar você de casa. Ela é advogada. Bem-vinda, nossa advogada Emanuele Alckmin. Obrigada por estar aqui com a gente. O Léo vai te acompanhar para que você sente aqui, tem um degrau no nosso sofá. Eu disse, Emanuele, o que fica mais confortável para você. Se você quiser entrar pelo nosso palco, se você quiser já estar sentada. E ela disse, não, eu quero entrar, mostrar meu livro, que aliás está aqui nas minhas mãos, gente. Amor, Coragem e Decisão. A história de Carmen, a mãe de Emanuele. Emanuele, primeiro é um prazer, uma honra te receber aqui. Obrigada por disponibilizar o seu tempo pra gente. E eu queria que você contasse um pouco dessa história de amor que a tua mãe conta aqui no livro. Amanda, é uma honra, é um privilégio estar aqui com você. Muito obrigada por ter me convidado. Que delícia poder sentar aqui nesse papo com você e poder falar um pouco dessa história, do que foi a minha mãe para mim, prestar essa homenagem para ela, né? Obrigada. Quando eu tive 6 meses de idade, eu tive retinoblastoma, que é um câncer. Hoje ainda é extremamente raro, há mais ou menos 40 anos atrás era mais raro ainda. E assim, a escolha era muito difícil, ou eu ficaria cega ou eu morreria, ou os dois, né? E graças a Deus eu operei e eu acabei ficando cega. Então a minha mãe tinha um bebê normal, um bebê que na época, eu estou falando de 79, 80, tinha todo um futuro pela frente, e de repente veio esse câncer, veio a deficiência visual total,
E ela teve que realinhar sonhos, ela teve que realinhar expectativas. Mas uma coisa que mudou a minha vida, certamente, e que fez toda a diferença na nossa história. Como eu tinha sobrevivido ao câncer, a minha mãe me olhou sempre como o bebê que sobreviveu. E não como o bebê que ficou cego. Claro. E isso fez toda a diferença, assim, toda a diferença na minha vida. Porque se eu sobrevivi a um câncer, a 2, na verdade, então eu podia andar de bicicleta e eu podia cair. Porque era só um machucado. Eu podia, sei lá, a gente morava em Sobrado, eu podia subir e descer a escada. Eu nunca ouvi da minha mãe alguma coisa assim, não pode fazer porque não enxerga. Porque eu era o neném que voltou para casa, né? E ela decidiu que se eu voltasse do centro cirúrgico, que se eu sobrevivesse às quimioterapias, que eram bastante agressivas na época, né? E se eu sobrevivesse aos 5 anos de risco de vida, quando eu tivesse na minha festa de 10 anos, ela poderia morrer sozinha, porque eu já teria autonomia para viver no mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Com 10 anos, eu já sabia limpar a casa, eu sabia mais ou menos como funcionava uma cozinha, eu já andava com a bengala sozinha, então já ia para a escola de ônibus, eu tinha uma autonomia, já estava na escola regular aí, desde os 2 aninhos de idade. Então, foi esse amor que a minha mãe teve, esse amor que tirou a dó dela, né, que tirou esse luto, que fez ela olhar para o neném que sobreviveu, essa coragem que foi né, deve ter doído muito o coração dela. Quantas vezes eu caí, quantas vezes eu me machuquei, né? Quantas vezes ela viu os nãos que o mundo ia me dar e ela deixou, né? Isso é coragem e a decisão de que quando eu tivesse 10 anos, eu já teria autonomia para cuidar de mim e viver nesse mundo sozinha. E, Amanda, a gente sabe que autonomia é poder de escolha, é liberdade, é você não depender de alguém para fazer o básico para você, né? E isso é o eu te amo da minha mãe para sempre, em cada escolha que eu faço, em cada decisão que eu tomo, em cada comida que eu faço para mim, em cada, né? Hoje eu moro sozinha, então assim, em cada pedacinho que eu decido da minha vida, que eu tenho essa liberdade, porque eu tenho autonomia, é o eu te amo ecoando da minha mãe, né? E isso é uma história. Então, hoje eu brinco com os meus amigos e com as pessoas mais próximas, e agora com você, que eu tenho a liberdade de ter problemas de ser humano sem a deficiência. A deficiência deixa de ser um problema para mim, para eu ter problema existencial, problema de relacionamento, né? Problema de ser humano, né? Que todo mundo tem. Sim. E isso foi o maior presente da minha mãe. E isso foi o maior eu te amo que a minha mãe pôde me dar na vida, né? E foi difícil, foi uma infância que, por exemplo, para eu entender cores, ela me explicava as cores. Eu lembro até hoje, é uma lembrança minha, que eu tinha um vestido, uma blusinha e uma saia. E as duas tinham um gatinho bordado, assim, né? E eu lembro dela passando o meu dedo no bordado do gatinho, nas pérolazinhas, que eram os olhos do gato, né? Então, assim, todo um trabalho que foi feito, que eu realmente, na infância, me lembro pouco, mas que me deu autonomia, que me deu a condição de estar nesse mundo de redes sociais, de imagem, fazendo a diferença. Né? E fazendo a diferença. Agora, a tua mãe viu tudo isso, ela viu você formada também. Ela viu. A tua mãe se foi e fez a passagem há quanto tempo? Há 1 ano. Ela em abril do ano passado. É recente. Então, ela te viu assim, ela me vitoriosa. Viu. Nós pudemos ser mais do que mãe e filha, pudemos ser amigas, né? Pudemos compartilhar. Uma das coisas mais legais é que essa visão da minha mãe, né? Um dia ela chegou para mim e falou assim: filha, eu gostaria muito de ir com você no Natal Luz de uma cidade, né, do sul do Brasil. De Gramado. De Gramado, então pode falar. Pode. No Natal Luz de Gramado.
vamos comigo? Quer dizer, que mãe de filho cego convida ela para ir no Natal Luz, né? Isso é minha mãe, isso é amor, gente. E eu fui com ela, e eu curti, e foi um dos melhores passeios que a gente fez de mãe e filha, e que tem tudo a ver com a educação que ela me deu, né? Ela não precisava se preocupar, ela sabia que eu ia apreciar o Natal Luz com ela, né? É isso que eu falo que essa é uma história, isso é uma decisão de amar, né? Claro, respeitar a individualidade, enfim, provavelmente ela nunca incentivaria eu, sei lá, ser piloto de caça, né? Mas também não dava, por exemplo, para eu ser modelo, porque eu nunca cheguei a 1,70 m, então, assim, Mas né? você é linda, poderia ser modelo tranquilamente. Obrigada. Loira dos olhos azuis, linda. Obrigada. Querida, se eu te perguntasse, o que tua mãe te deixou de mais precioso? A gente está todo mundo emocionado aqui, viu? Mas é difícil falar. Porque é muito lindo você ver superação. Né? Quando você fala da visão da tua mãe, sobre a tua vida, de tudo que ela fez, o ser humano que ela te tornou. Né? Hoje nós tivemos esse papo de escolhas de mãe. Né? A gente teve a Mônica da esgrima que veio aqui e ela optou pela filha. Ela ficou paraplégica e optou pela filha. Então, assim, como que as mães escolhem, né? Como que a gente escolhe o amor? E o que a tua mãe te deu de mais precioso? Você falou da autonomia, mas pelo olhar dela. Eu queria que você resumisse a tua mãe pra gente. Eu acho que ela me deu uma doçura que ela não vai embora, mesmo com os nãos da vida, né? Eu acho que isso ela deixou, assim. Eu pude passar a pandemia, né, que a gente ficou em casa, eu pude ajudar os idosos do meu prédio, né? Eu, que era mais jovem, eu ia no supermercado. Então, alguém que seria vulnerável, do pior grupo de vulnerabilidade, eu pude ser útil na catástrofe, né? Eu passei muita coisa, Amanda, na minha vida. Nesses 3 últimos anos, eu falo que eu fui moída igual carne moída. Tudo aconteceu. Diagnósticos de doença do meu paizão, da minha mãe, término muito difícil de relacionamento. Foi tudo junto no meio da pandemia. E a única coisa que eu pedi a Deus, assim, porque veio isso da minha mãe, é não perder a doçura nisso tudo. É não deixar que os nãos do mundo, ele acabasse com a minha capacidade de, sei lá, de me divertir num balanço, numa montanha-russa, de ver uma criança esticar os bracinhos e abraçar, sabe? De sorrir, de brincar com as amigas, de contar coisas leves, de acreditar no amor, né? Assim, e isso a minha mãe me deixou, porque ela segurou uma barra muito grande, né? Porque me educar desse jeito era num mundo que não se falava de inclusão, né? Se hoje o preconceito é enorme, a dificuldade de arrumar um trabalho é enorme, imagina o que você sonha para um bebê que ficou cego em 79, né? E ela foi mãe solteira, né? Então, assim, cuidar de um bebê, segurar toda essa onda. E ela ela era brava, mas ela nunca perdeu a doçura, né? E eu acho que, passado 1 ano disso tudo, eu olho hoje, eu falo que eu queria que ela soubesse que eu também não perdi a doçura. E que foi isso que ela deixou para mim, sabe? Que tá tudo bem, que o não é não, mas sempre você é capaz de sorrir, sabe? Sempre, se você olhar de algum outro ângulo, sempre você pode escolher manter a doçura, manter o sorriso e manter a vontade de fazer diferente, de fazer melhor, né? Eu acho que isso que ela me deixou, assim. Ai, meu Deus. Olha só, Emanuele,
Eu queria que você falasse agora um pouquinho pra gente, se você acha, se na sua opinião, você que é uma advogada, se o nosso mundo atual está preparado para receber pessoas com deficiências especiais, visuais, como, né, como é a tua. Como é que o mercado de trabalho é para você, as oportunidades? Você atua como advogada, eu sei que você tem um curso também que eu queria que você falasse dele. Bom, agora é o lado bravo da minha mãe que deixou para mim também, né? Mas a deficiência visual, Amanda, ela é a deficiência menos contratada no Brasil. Ela é uma deficiência que, infelizmente, tem o maior número de gente capacitada, mas o menor número de gente contratada. E eu acho que as pessoas não sabem tudo que a gente pode fazer. Por exemplo, como advogada, eu faço... Hoje em dia, tem as audiências online, por exemplo. Sim. Juiz, promotor, advogado. Nem cliente direito sabe que eu não enxergo. Porque está tudo no online, tem acessibilidade para tudo. Tem um leitor de tela que descreve até foto nas redes sociais. Sabe? Hoje, eu posso ler um livro de papel com o celular na mão. Eu, sei lá, vou num café, numa livraria, leio qualquer livro que está lá. Então, a gente consegue fazer muita coisa, mas é a deficiência menos contratada. Eu perdi o trabalho na pandemia, estou fazendo esse curso, fazendo palestras motivacionais, fazendo tudo, porque eu não consegui ainda, com toda a qualificação, um local de trabalho novo. E eu bato, por exemplo, eu já cheguei a ouvir de primeira entrevista em recursos humanos, assim, olha, mas o seu currículo não pode ser de alguém que não enxerga. Olha. Eu falei, mas como, né? Assim, ou eu estou mentindo na deficiência, que até seria bom, porque é difícil a gente ser uma pessoa cega num mundo que é 80% visual. Sim, difícil. Claro. Ou então eu estou mentindo no currículo, né? Então eu não devia estar aqui. Né? Então, assim, esse despreparo é muito difícil. A gente ouve muito não antes de sequer passar para as outras fases que têm a ver com o seu currículo e com o perfil da vaga. Eu trabalhei há um tempo junto com a Organização Nacional de Cegos do Brasil, faz um trabalho fantástico com a Espanha, que é um programa de empregabilidade que eles têm, que é fantástico, eu pude atuar um pouco, mas a grande dificuldade é de receber retorno das empresas. Sim. E assim, as pessoas cegas, hoje, gente, têm autonomia, o nível de adaptação, ela é muito menor, por exemplo, do que para um cadeirante. Uhum. Porque a gente sobe escada, sabe? O que eu preciso é de adaptação tecnológica. E eu vejo que o Brasil está muito atrás e tem muita dificuldade de contratação ou de ver do que a gente é capaz, assim. Então, até me coloco à disposição, enfim, a gente, quem tiver interesse, acho que pode deixar as redes sociais aqui. E é isso mesmo, o contato dela está na tela, eu vou reforçar aqui para vocês, o Instagram é o @Manu_Alckmin, está aí na tela para você. Olha que super advogada, qual que é a tua especialidade, Manu? Direito administrativo, governamental e regulatório. Olha que arrasou, arrasou. Bora arrumar um emprego bem bom para nossa querida. Me conta do curso. E o curso foi fruto de um bate-papo, assim, da minha vida com a minha mãe, da vida pós-pandemia, dessa coisa de não conseguir um trabalho, que eu fiz baseado na música do Guilherme Arantes, cantado pela Bethânia, que fala, né, que a arte de sorrir cada vez que o mundo te diz não, né? É aquela, quem me chamou, quem vai... Nem vou continuar, porque eu tô, né? Eu tô com 2 pessoas aqui que é melhor eu nem continuar, porque eu tenho noção também de ridículo. Mas esse curso é baseado exatamente nisso, porque assim, a gente pode... É um curso que vai te levar, durante 5 semanas, a pensar um pouquinho no que você está fazendo e a mudar o seu olhar. Para ter o mesmo olhar, Amanda, que a minha mãe teve para mim, do bebê que sobreviveu. Que lindo, é um curso motivacional, então. É um curso, e é um curso para fazer você pensar um pouco. Sim. Porque assim, se a minha mãe tivesse olhado o neném cego, eu certamente não estaria aqui hoje. Com certeza. Certamente. Então, ela teve que mudar rapidamente a chavinha, né? E teve que olhar o neném que sobreviveu. Então, esse curso é fruto disso, fruto dessa história com ela, fruto da minha história pós-pandemia, da minha história, inclusive para mulheres, assim, que a gente, né, às vezes termina relacionamentos, enfim. É fruto disso daí para falar assim, ó, não, peraí, né? E aí eu trabalho também com uma mentoria de pontos fortes que descobre em você seus 5 talentos naturais.
com teste de certificação norte-americana e a gente trabalha para você se encaixar nas equipes, enfim. Então, eu fazia isso muito por hobby, muito voluntariamente, e agora, porque eu estou esbarrando na possibilidade de abertura de mercado de trabalho e os boletos, eles vêm... Né? Mas você tem que ser uma grande palestrante, Emanuele. Eu não estou tirando você do seu caminho, não. Mas você comece a palestrar, viva disso, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Ai, Amanda, eu quero Eu tenho muito. palestras, já quero te convidar para você participar de uma palestra minha. Vai ser uma honra ter você. Uma honra para mim também. Eu e quero de lá, muito quem sabe você isso. faça a sua e voe bem alto. Isso. Eu quero. Amém. Viu? Amém. Quando um desejo nasce no nosso coração, Nossa, o anjo nem fala fala. amém, a gente é Amém. abençoado e acontece. Amém. Obrigada, minha linda. Foi um Obrigada. prazer te receber aqui, viu? Uma Prazer, honra. uma Obrigada. honra tá A tua aqui. história nos E Amanda, tocou muito. muito obrigada por me permitir prestar essa homenagem à minha mãe. Foi a primeira vez que eu falei dela em público, assim, e obrigada por poder contar essa história nesse ambiente com tanta história linda, com tanta música, com tanta alma e com você, com tanto amor, viu? Obrigada, meu amor. Tenho certeza que ela está muito feliz, viu? Vendo e ouvindo tudo isso, ela está muito, muito, muito orgulhosa de você. Você honra a história dela e a sua. Isso é lindo. Amém. Olha, o Zenilton é da ONG Talentos do Morro, do Rio de Janeiro. Já vou deixar o Instagram aí pra você, tá no vídeo também, Talentos do Morro. Segue aí pra você ver o trabalho lindo que esse rapaz faz junto com sua equipe, levando um pouco de arte, de esporte, de recreação, ensinando, né, as crianças e adolescentes menos favorecidos ou de favelas, como a gente comentou aqui. Gente boa, gente que precisa de acolhimento, que precisa de informação, que precisa de direcionamento. O telefone para contato é o 21 96733 0921. Ô Zenilton, quais são os seus próximos passos agora? O que a gente pode esperar do seu projeto? Descobrir talentos. É o meu foco principal. Porque o objetivo da ONG é captar o aluno, desenvolver, inserir no mercado de trabalho. Mas no mercado de trabalho e o aluno que não tem um dom? Ser cantor, o que você faz com ele? Vai descartar? Não. Então vamos preparar ele para um curso, seja ele profissionalizante, de elétrica, bombeiro civil, alguma coisa que ele consiga com facilidade ter vaga no mercado. Isso para a gente é muito importante, porque consegui um trabalho aqui através da ONG Talentos do Morro. Isso para a gente é muito importante. Meu maior sonho é ver ele chegar lá. Sim. Pô, o Jean cantando aqui, eu já estava imaginando os alunos, eu já fiz até o convite para ele, no dia 4 de novembro, no dia da favela, eu vou já ter um contato dele, vamos levar ele para lá. Ai, que lindo! Já aceitou o convite, sim. É muito importante para os nossos jovens se inspirar nele, porque o meu maior sonho não é ter 1, 2, 3, é ter milhares dentro do Rio de Janeiro, dentro da nossa favela, conseguir esse objetivo. Tá? A gente esbarra muito na dificuldade de ter instrumentos. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 100 alunos que tocam violão. Eu tenho a evasão de 70 alunos. Eu tenho que ficar continuando captando eles porque eu não tenho esses instrumentos. A gente faz campanha o tempo todo na rede social pedindo doação de instrumentos. É coisa urgente, porque quando você dá um instrumento para essa criança, ele se ocupa. Sim. E para a gente fica muito mais fácil trabalhar. E eles querem isso. E o instrumento não fica. Muitas ONGs que acontece o trabalho de música, o instrumento ele fica dentro da ONG. Nós somos ao contrário. Pegamos o instrumento, você vai para casa, você vai treinar em casa. Ele volta com o trabalho feito. Ocupando a mente com coisa boa, sim, né? Com coisa importante para ele. E para a gente é muito importante. E o outro ponto é que a gente sempre esbarra na fome. Porque por causa da pandemia, por causa do desemprego, então assim, os pais dos alunos, muitos deles estão desempregados, eles mandam os alunos ir para a ONG achando que na ONG tem comida e a gente não consegue. A gente tem uma parceria com Voz da Comunidade, lá no Rio, que eles cuidam de alguns projetos, de muitos projetos, e eles sempre ajudam a gente com cesta básica e a gente repassa. Só que agora passou a pandemia, parece que o pessoal esqueceu que o pessoal lá atrás já passou a pandemia e passou a fome, e não passou.
Vou dar um exemplo. No ano passado, 3 crianças fazendo aula de canto, lá quietinho lá deles, sabe, com fome você não consegue fazer nada. E essas 3 crianças, eu perguntei pro professor, o que houve? Que essas crianças sempre foram agitadas, por que estão desse jeito? Aí o professor foi lá, falou, cara, pelo amor de Deus. O professor voltou para mim e falou, pelo amor de Deus, arruma alguma coisa para essas crianças comer. Eu só tinha R$20 no bolso. R$20 no bolso. Eu fui na padaria que é ao lado, comprei pão com mortadela, Coca-Cola e dei para ela se alimentar. Eu perguntei por que essas crianças, o que essas crianças tinham comido. Ela foi bolacha, um pouco de água foi com café. Eu falei, que isso, cara? Aí foi daí que eu comecei a correr atrás dessa cesta básica e algumas instituições ajudam a gente através disso. O Voz da Comunidade sempre ajuda a gente e agora a gente está correndo para ver se algum supermercado, para ver se consegue, pelo menos, não precisa ser para todos, mas se for para aqueles pontos ali que a gente necessita, já vai ajudar bastante e a gente acaba ganhando o aluno, porque isso é um ponto muito forte que machuca muita gente. Não tenha dúvida. E se você que está assistindo conhece alguém, ou se você puder ajudar, tá mais uma vez o contato aí no vídeo para você, dessa ONG, né, desse projeto tão bonito. Então, é assim, gente, que a vida acontece, né? O que você viu da vida? É tudo que você puder fazer pelo outro, porque quando você está fazendo pelo outro, você está fazendo por você. Então, fica aí o nosso pedido também, com todo carinho, se isso tocou teu coração. Obrigada, viu, Zenilton? Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Que vocês sejam agraciados sempre lá. Amanda, eu fico agradecido pelo convite, por estar mostrando aqui um pouco do nosso trabalho, que é muito importante dentro da nossa sociedade. Assim, ao todo, a gente lá no Rio, a gente consegue atender milhares de crianças, só que a gente não quer atender só lá. Então a gente quer expandir e quer mostrar também o nosso trabalho para o Brasil. É isso aí, né? Que o Morro chegue ao Brasil todo, que esses talentos do Morro cheguem ao Brasil todo. Obrigada, Zenilton. Olha, o nosso Jean William, eu não preciso nem dizer o tanto que você encantou, porque você encanta mesmo por onde quer que você passe. Obrigada, meu querido. Obrigado que honra você. ter você aqui, viu? A minha, Amanda. Ainda ganhei um presente que foi de conhecer o Gilberto, conhecer você. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Que gostoso. Olha, o Instagram é Tenor Jean William, tá aí no vídeo pra vocês. Agora, no fim do mês, você tem show em Tem Ribeirão um show em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro Preto. II. Dia 31 de julho, faço um show lá com músicas latinas, boleros, canções espanholas. Vai ser bem interessante, então todo mundo convidado. Que coisa boa, que honra ter você aqui, viu? Uma delícia te ouvir. E olha, vou deixar o contato do Gilberto aí também para você, tá no vídeo. O telefone é o 11 99301 7131 e o site fitpaldione.com.br. Gilberto, amei. Obrigada, meu querido. Eu que estou muito honrado de ter primeiro conhecido o João, conhecido a Emmanuel, a minha musa inspiradora, e o meu professor de karatê. Né? Vou contratar ele para ser meu segurança. Opa, gente, eu vou ter uma vaga de... Ele é então, forte, pronto. ele é forte. Do Rio de Janeiro para cima é você, tá? Ele é forte. Estou muito feliz de ter participado do seu programa, eu tenho certeza do sucesso dele. E nós, né, Jean, da gente ter estado na estreia dessa musa do Brasil. É verdade. Obrigada, meu querido. Pronto. A honra é toda minha, viu? Obrigado, Te agradeço. E